Seja bem-vindo ao Acerto de Contas. A taxa de desemprego estabilizou nos 11,6% em maio, segundo os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística. Já o desemprego jovem decresceu, embora se mantenha perto dos 29%. A taxa de desemprego manteve-se em 11,6% em maio, segundo as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística. A confirmar-se este valor, isto significa que o desemprego terá recuado 0,8 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2015. O país tinha, em maio, 587,4 mil pessoas desempregadas, o que revela um recuo de 5,2 mil pessoas face ao valor definitivo apurado para abril. O INE publica mensalmente estimativas da taxa de desemprego, avançando com um valor provisório para o mês mais recente e um definitivo para o imediatamente anterior. Assim, a taxa de abril, agora apurada, de 11,6%, compara com os 12% inicialmente avançados. Os dados revelam também que há menos desemprego jovem. Ou seja, em maio, 28,6% dos jovens entre os 18 e os 24 anos estavam desempregados, o que representa um recuo de 1,2 pontos percentuais face a abril. Já entre os adultos, a taxa foi de 10,3%, o que representa um recuo de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Em número, isto significa que o país tinha 109 mil jovens sem trabalho em maio, contra 108,4 mil em abril. Um ano antes, a falta de trabalho afetava 112,5 mil jovens e a taxa superava então os 30,9%. Em relação ao emprego, os dados do INE revelam um abrandamento face a abril. Em maio de 2016, a estimativa provisória da população empregada foi de 4,47 milhões de pessoas, tendo diminuído 0,6% face ao mês anterior, assinala a Autoridade Estatística Nacional. A quebra de emprego foi observada na população adulta, entre os mais jovens e também não poupa o género, havendo agora menos 5,4 mil homens a trabalhar e menos 21,3 mil mulheres. Assim, a taxa de emprego, que em abril foi de 57,7%, terá baixado em maio para 57,4%. Para este acerto de contas, contamos com Margarida Segarra, diretora adjunta do ISQ, e Pedro Dominguinhos, presidente do Politécnico de Setúbal. Bom dia, bem-vindos aos dois, bem-vindos ao Económico TV. Vamos tentar falar aqui um bocadinho do desemprego jovem e perceber quais as razões para que o desemprego jovem se mantenha ainda uma taxa ligeiramente elevada, quase nos 30%. Margarida, vou começar consigo. Faça-nos um retrato do desemprego jovem em Portugal. Bom, o desemprego jovem, embora tenha havido esta melhoria, e que houve uma melhoria na Europa inteira, portanto nós estamos a falar de 28 países e toda esta média foi melhorada em alguns países mais do que outros. E, portanto, mas, de qualquer maneira, continuamos um dos 3 países com o desemprego mais elevado da Europa inteira. Portanto, atrás de nós só está a Grécia e Espanha. Ou seja, de facto, nós temos, costumamos dizer, nós temos na Europa 8 países que são considerados países em crise, não é? Que têm um acompanhamento especial e têm... mas nós, em termos de desemprego, conseguimos atingir indicadores altíssimos, temos feito um esforço, e tem havido um esforço em termos de políticas públicas também, mas não chega. Há muito a fazer, há indicadores a trabalhar, e nomeadamente nesta mudança de mentalidade entre o que são as competências necessárias para o mercado de trabalho e o que, de facto, as instituições de ensino, eu não lhe tiro a palavra da parte do ensino superior, mas falo da formação profissional, que é a área em que eu trabalho, e há imenso a fazer ainda neste sentido. Portanto, o desemprego jovem em Portugal, eu diria que não se deve apenas a uma economia ainda débil, deve-se muitíssimo
a mecanismos que deviam existir muito mais fortes de ligação entre o mercado, entre as instituições de ensino e formação profissional e as empresas, sobretudo as PMEs. E aí as instituições públicas têm uma palavra grande a dizer e deviam promover uma série de iniciativas que neste momento são muito deficitárias. Isto comparando com o que se passa noutros Estados, e também poderei falar sobre isso, com o segundo chapéu que tenho de vice-presidente da Associação Europeia para a Formação Profissional, onde temos acesso a muito boas práticas com as quais podíamos aprender e, enfim, a incorporar e transferir, mas certamente teremos tempo para falar sobre isso. Pedro, do outro lado, qual é a sua visão? O que é que se passa com o desemprego jovem? Apesar de estar a diminuir, continua muito elevado em Portugal. Há uma questão económica clara, ou seja, apesar do crescimento económico ser ainda anémico, aquilo que nós assistimos é uma melhoria da situação económica e, portanto, houve a possibilidade de integrar mais jovens no mercado de trabalho. Mas eu gostava de referir que não há um desemprego jovem, há vários desempregos jovens. E se nós tratarmos o desemprego apenas como, naturalmente é tratado como uma taxa, naturalmente, que do ponto de vista agregado é fundamental, nós devemos ser mais incisivos e esmiuçar mais a análise dos indicadores. Porque nós temos segmentos da população, e naturalmente falarei melhor sobre a questão dos licenciados ou dos mestres, onde o nível de desemprego é de 0%. Ou é de 1%, ou é de 2%, ou é de 3%, ou é de 4%. Portanto, e verdadeiramente, quando comparamos esses dados com licenciados e com o desemprego jovem, estamos a falar de realidades distintas. E deste ponto de vista, nós temos que perceber muito bem o funcionamento dos mercados de trabalho. E é aquilo que talvez seja mais relevante para nós conseguirmos perceber que melhores estímulos conseguimos criar, que melhores políticas conseguimos desenhar para este nível. Portanto, nós temos áreas como a indústria, como as competências digitais, como a enfermagem, como a fisioterapia, como um conjunto de áreas do desporto, onde os níveis de desemprego são extremamente reduzidos. Poderemos falar daqui a pouco sobre a precariedade e a questão salarial. Estamos a falar do outro nível, mas desse ponto de vista nós falamos de desemprego. E o nível de desemprego entre os licenciados é menor do que entre as pessoas que têm um nível de qualificação inferior, genericamente o 12º ano ou o 9º ano. Portanto, também aqui há diferenças importantes que importa analisar. Mas é verdade que nós continuamos com níveis de desemprego jovem extremamente elevados, com diferenças substanciais entre homens e mulheres. É uma característica do mercado de trabalho. As mulheres têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e quando olhamos para os níveis salariais, também em comparação, são mais reduzidos do que o dos homens, mas aquilo que eu gostaria de enfatizar é que há mercados de trabalho onde verdadeiramente há escassez de recursos humanos. E nós podemos falar sobre isso, sobre a questão das competências digitais ou algumas áreas das engenharias, e existem outras áreas onde, naturalmente, o mercado não cria oportunidades de emprego que permite a absorção de todos os licenciados ou todas as pessoas com a formação de 12º ano, sobretudo profissional, porque no ensino regular do 12º ano o objetivo é prosseguimento de estudos que consigam essa absorção pelo próprio mercado de trabalho. E deste ponto de vista, importa olhar com muito cuidado para este tipo de dados. É verdade que temos um problema, é verdade que existem desadequações em alguns locais, mas temos que perceber também que os níveis de crescimento económico que nós temos e o tipo de emprego que está a ser criado dificulta se quisermos, a absorção massiva por um conjunto de recursos humanos qualificados. Nós, hoje em dia, eu, sendo presidente do Politécnico de Setúbal e trabalhando no Instituto há 20 anos, percebi a evolução do próprio número de trabalhadores que as empresas hoje em dia empregam. Os níveis de produtividade, o nível de evolução tecnológica que foi conseguido, naturalmente, nós hoje em dia dificilmente teremos fábricas, para dar o exemplo de Setúbal, com 3.000 trabalhadores. E, portanto, isto significa que a própria criação de emprego não passa por uma mesma empresa conseguir absorver uma quantidade significativa de pessoas. Passa, sobretudo, pela
pequenas e médias empresas, Sim. por novas empresas. Há um estudo da Dun & Bradstreet extremamente relevante que foi publicado há cerca de 2 meses, que genericamente diz que são as pequenas e médias empresas que mais criam emprego e emprego qualificado. E, portanto, a própria adequação dos estímulos e das políticas de emprego necessitam de ser adaptadas para este tipo de realidade. E há mercados de trabalho ou áreas que são mais difíceis de absorver por uma questão de, quer pelas empresas existentes nestes setores de atividade, quer por o mercado não procura produtos ou serviços com a quantidade necessária a este nível. Pedro, quando se fala também para fazermos aqui uma baliza de desemprego jovens, estamos a falar de segmentos de idades? Os dados apresentados pelo INE vão até aos 24 anos, mas nós temos jovens hoje em dia até aos 35. E, portanto, há dados extremamente... É que siga uma carreira de licenciatura com mestrado irá acabar depois dos 24, mais tarde, exatamente. Ou pelo menos nos 24, nós temos o exemplo do INE, os dados do INE são o que são, têm as fragilidades, porque do INE não, perdão, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, são as pessoas registadas, mas pelo menos são dados que permitem uma comparação entre todas as instituições. E os dados mais recentes, a dezembro de 2015, dizem que para o ensino superior a taxa de desemprego é de 8,2%. Bem mais baixa do que estes 29. Claro que não compara exatamente a mesma coisa, mas significa que estamos a falar de níveis de emprego mais reduzidos. E se fizermos uma análise mais específica, as áreas das engenharias, das competências digitais, mesmo muitas áreas da gestão, têm níveis de desemprego, mesmo a área de professores, que era uma área que diríamos que tem nível de desemprego elevado, os números não dizem isso. É natural que as pessoas arranjem outras soluções, encontrem outras soluções, que não ser professor do ensino público, mas também que o próprio mercado de trabalho teve essa oferta. E, portanto, mesmo nestas áreas, estamos a falar de níveis de emprego mais elevados, mais reduzidos. Quando falamos para pessoas que terminam o 12º ano, aí os níveis de desemprego são muito mais elevados. E, portanto, também aqui acho que há uma mensagem importante, em alguns casos, que estudar compensa do ponto de vista salarial e do ponto de vista de progressão da carreira. Agora, há áreas diferenciadas e também há mecanismos que podem ser utilizados, e podemos falar disso daqui a pouco, que potenciam a inserção no mercado de trabalho e concordo com a Margarida no sentido de dizer que há práticas que nós podemos disseminar, porque há instituições que já as fazem, agora não é numa dimensão, eu diria, global, que permita essa maior absorção por parte das empresas. Margarida, como também está muito ligada aos outros países europeus, aos outros mercados, e tem certamente uma análise feita, passam pelos mesmos problemas que Portugal passa? Estes jovens que precisam de emprego e que não estão a conseguir encontrar? Passam em todos os países europeus, mesmo aqueles que nós consideramos os que têm as melhores práticas de educação e formação, que são os países da Europa Central, Áustria, Alemanha, Holanda, Reino Unido e a Escandinávia, portanto, todos os países têm mais ou menos os mesmos problemas que nós temos. Uns já têm há muitos anos, outros estão a melhorar práticas que têm no sentido de atingirem excelência, mas têm algumas fragilidades. Agora, justamente por considerarmos que há eixos comuns e há gaps comuns de fragilidades, foi considerado, e há relativamente pouco tempo, há menos de um ano, assinámos, todos os 28 países, assinámos uma nova declaração entre os ministros da área da educação e formação profissional, portanto, restabelecendo objetivos e metas europeias para atingir em 2020, porque neste momento estamos muito aquém do que já devíamos ter atingido em 2015. E, portanto, tivemos que reestruturar e tornar as coisas mais execuíveis e mais operacionalizáveis e mais ajustadas, no fundo, a esta crise europeia que está a passar por todos os países. E um dos objetivos que aparece logo à cabeça, portanto, neste momento há 5 grandes objetivos e depois são traduzidos em taxas e metas para cada país, um dos objetivos é esta que nós chamamos de formação Work-Based Learning. E isto foi uma luta muito grande, em que o ISQ teve envolvido desde sempre, o que é uma formação muito prática, em que é importantíssimo que o jovem, não interessa se é um jovem, quando falamos jovem estamos até aos 24 anos, não interessa se é um jovem com 18 anos ou com 16 que está na formação profissional, ou se é um jovem que está
no ensino superior, num Politécnico, numa Applied Science, não interessa. O que interessa é que, quando se está a falar de formação profissional, pode ser avançada, pode ser... exista necessariamente uma ligação do jovem ao mercado de trabalho. E mais, e nesse contexto do Work-Based Learning, existe uma ligação do centro de formação ou da instituição de ensino ao mercado de trabalho. Porquê? Porque falou muito bem o Pedro nestas diferenças entre jovens. Nós temos, de facto, várias tipologias de jovens. Os jovens não são estes 7 anos, que nem sequer é uma geração, dos 18 aos 24, temos aqui um grande pacote. Muitos deles, ainda não falámos aqui, são jovens que nem sequer constam das estatísticas do Instituto de Emprego, que são os NEETs, que existem em toda a Europa, que são jovens que nem sequer estão no mercado de trabalho, nem sequer estão, portanto, não constam nas estatísticas, nem sequer estão nas instituições de ensino. São jovens desencorajados, que abandonaram isto tudo há uma data de tempo. E, portanto, esses também é importante ir buscá-los. E é importante motivá-los. E motivá-los como? Se eles desistiram. Eles não gostam de professores, nem de horas teóricas, nem de escolas fechadas, nem de estar 90 minutos numa aula a aprender e ouvir em livros cinzentos, o que normalmente ouvem em zapping. Portanto, temos que... E há aqui um trabalho muito grande a fazer no sentido de tornar, por um lado, mais atrativo. E este é um dos segundo deliverable, é um dos 5 objetivos. É tornar mais atrativas os percursos de ensino e formação profissional. Portanto, muitos mais ajustados ao ritmo, com o formando centrado no processo educativo. Um terceiro objetivo, e falo dele porque aqui em Portugal apostamos muito pouco nisto, é a formação dos formadores e dos professores. Não é só em termos de formação pedagógica, que é importantíssimo, orientada para a resolução do problema, muito centrada no formando, como mediador de aprendizagem, mas atualização tecnológica. Nós temos professores e formadores que nunca deixaram a escola, nunca puseram os pés numa empresa. E, portanto, quando nós dizemos, e voltando agora aqui a este meu primeiro objetivo, Work-Based Learning, formação prática, hands-on, pôr as mãos, aprender a fazer. Nós saímos do nosso curso superior, eu tirei Direito, saí do curso superior, não sabia fazer nada, nada. E a maioria de nós exatamente a mesma coisa. Saber fazer, quer no ensino superior, quer na formação profissional. E, de preferência, num ambiente empresarial, onde o formando faça parte de processos de decisão, faça parte de uma equipa, tenha uma cultura de trabalho, uma responsabilidade, saiba o que são cumprir prazos, saiba o que é chegar a horas, saiba o que é gerir a tolerância. Portanto, tudo isto... Agora, ligando aqui às... quando se fala nisto, percebe-se que, de facto, depois é o retorno. Isto tem uma vantagem enorme, esta ligação tem uma vantagem enorme para as instituições de ensino. Em quê? No redesenho dos cursos de formação, no redesenho dos processos formativos. Porque a partir do momento em que temos lá um menino, eu digo um menino, pode ser um menino muito grande, muito pequeno, temos lá um formando, que é o nosso cliente primordial, não o final. O final é o mercado de trabalho e a sociedade. Quando temos lá um formando que, de facto, nos pode trazer uma riqueza de informação, se lhe dermos valor, se lhe dermos esse valor, se lhe dermos espaço para nos trazer feedback e nos ajudar a reformular aqui alguma coisa e a fazer esta ligação entre formadores e trabalhadores nas empresas, tudo isto tem uma riqueza enorme. E nós aqui em Portugal estamos a aproveitar muito pouco isto. Há algumas universidades, e vou dizer, tenho ideia, muitos politécnicos, porque despertaram para esta questão, se calhar há mais tempo que a maioria das universidades que estavam ainda de braços cruzados, têm feito isso. Os centros de formação profissional, alguns têm feito isso, e eu vou dizer, eu conheço muito bem, eu trabalhei no Estado muitos anos, conheço muito bem públicos e privados, e vou-lhe dizer que aqui tomaram a dianteira os centros de formação privados, entre os quais o ISQ, não é por eu trabalhar lá, mas de facto é um centro que vem da indústria, que vem das empresas e, portanto, tem esta ligação. E isto é importante capitalizar estes recursos que nós temos no nosso país e não estão a ser devidamente capitalizados numa lógica de parceria, de corresponsabilização dos diversos atores, ou seja, empresas, centros de formação, centros de emprego
e o próprio Estado, que define políticas de emprego, e o formando e os formadores no centro do processo de aprendizagem. Portanto, todo este processo tem que ser reformulado, reestruturado, mais flexibilizado, mais visto numa lógica sistémica. O processo de avaliação tem que ser obrigatório. A maioria dos centros de formação nem sequer fazem avaliação de impacto. Isto não fazem. E as universidades também não. Sistemas de tracking praticamente não existem na maioria dos países europeus. Não é só em Portugal, portanto, é depois boas práticas. Mas se formos ver, isto há aqui um mundo a fazer. E, sobretudo, numa lógica em que já a Europa despertou para a necessidade de reajustarmos os cursos de formação profissional que consigam melhor responder às exigências. Não se está a falar de 2020, está-se a falar de 2030 já. E já há uma série de competências críticas que foram identificadas e que o Pedro também Margarida, vamos só fazer um intervalo. Pedro, a seguir começaremos consigo, que nos vai explicar isto, qual é a visão do Instituto Politécnico e as parcerias que podem haver com o mercado empresarial. Fazemos uma curta pausa na nossa conversa para um pequeno intervalo. O Acerto de Contas regressa dentro de momentos. Fique bem. Seja de novo bem-vindo à segunda parte deste Acerto de Contas. Vamos continuar a analisar o desemprego jovem em Portugal. Pedro, começamos agora consigo. A Margarida esteve-nos a fazer aqui um breve resumo do que deveria acontecer, que era mais uma parceria entre as universidades e institutos e os centros de emprego e o mercado empresarial. A sua experiência, o que é que lhe diz? Concorda com esta visão? Eu diria, em termos de desejos, sim. Agora, isto já acontece. Aquilo que a Margarida acabou de dizer, um conjunto de instituições de ensino superior, naturalmente poderei falar com maior acuidade sobre o Politécnico de Setúbal, mas genericamente os Politécnicos já o fazem porque têm naturalmente como na sua missão mais até os a inserção regional. Eu falarei sobre os Politécnicos, que é aquilo que conheço melhor, e portanto eu saí da universidade, quero no doutoramento já há alguns anos, e portanto as práticas de há 10 anos não podem ser transpostas para hoje. Portanto, eu falarei sobre os Politécnicos e técnico de Setúbal. Portanto, tem havido uma preocupação muito grande. Eu sou docente no Politécnico de Setúbal há 20 anos e desde o primeiro dia, em 1995, que os cursos tinham estágio incorporado. Que os alunos trabalham e continuam a trabalhar com as empresas em termos de trabalhos. E, portanto, o curso, quando foi desenhado, desse ponto de vista, houve uma preocupação, porque é uma missão fundamental do ensino politécnico, é uma ligação muito forte às regiões, ao contexto e ao desenvolvimento de competências específicas. E transversais também, que já falarei sobre isto. Gostava de enfatizar, no entanto, que o ensino politécnico é ensino superior e que não é saber fazer aquela função específica. Nós temos que perceber que hoje em dia o mercado de trabalho é profundamente dinâmico, a evolução tecnológica ainda mais. Os jovens e os menos jovens, aqueles que estão no mercado de trabalho, que é outra área também importante, têm que desenvolver um conjunto de competências que lhe permitam ir continuando a aprender. Portanto, são muito específicos numa determinada área, é importante, mas não ficam apenas nesta área. E, portanto, deste ponto de vista, os politécnicos, a questão dos estágios, são fundamentais e já existem há muito tempo. No nosso caso, por exemplo, o curso de enfermagem tem 50% do tempo, de 4 anos, que é passado em contexto real de trabalho. Também não é por acaso que isto significa que a atração internacional para os enfermeiros portugueses é tão elevada. Porquê? Porque quando eu falo de enfermeiros, falo de fisioterapeutas ou falo de terapeutas da fala que têm esta capacidade. Portanto, eles aprendem no mercado de trabalho. E aí, sem dúvida alguma, ou em contextos, muitas vezes, naturalmente, à medida que evoluem, vão tendo mais autonomia, mas em contextos que são fundamentais. E desse ponto de vista, aquilo que nós sentimos é de que a capacidade de aprendizagem é muito mais elevada. Por outro lado, a questão dos estágios acabam por desempenhar aqui um papel fundamental, quer no processo de formação, quer também no processo de conhecimento que nós possamos ter das empresas e da interação com o mercado, percebendo as necessidades. E gostava também de enfatizar os cursos mais recentes que foram criados em Portugal, os cursos técnicos superiores profissionais, ensino superior de 2 anos, que têm desde a sua base 2 coisas fundamentais. Por um lado, um estágio obrigatório no último semestre, e aí foi fundamental, e qualquer curso só pode ser aprovado se nós conseguirmos
demonstrar através de protocolo com as empresas ou outras organizações esse estágio, e todos os CTEs que estão a funcionar neste momento no país conseguiram esse estágio. No caso do Politécnico de Setúbal, estamos a falar de mais de 750 estágios e parcerias com mais de 200 organizações, a quando da submissão. E uma vantagem muito forte desses cursos é que têm um ensino prático-laboratorial muito forte, que significa que muito do tempo que é naturalmente passado na escola ou na empresa é com recurso a laboratórios e a desempenho de um conjunto de atividades práticas. Eu dou 2 ou 3 exemplos. Nós temos um curso de produção audiovisual onde, durante este primeiro ano, os alunos, desde um programa em direto, em streaming, que fazem online, desde entrevistas que realizam, desde produtos e spots, vídeos que fazem, inclusivamente um dos alunos acabou por ganhar um carro num concurso nacional, promovido por uma instituição financeira, com o melhor vídeo, significa que eles têm essa capacidade de fazer. Isto que obriga, e aí pego numa das questões que a Margarida falava, na questão das metodologias pedagógicas. Estamos a falar de metodologias como Work-Based Learning, ou Project-Based Learning, ou Problem-Based Learning, que naturalmente são muito mais exigentes, quer para os docentes, quer para os alunos. E isso obrigam a passar muito mais tempo na escola. O Conselho Nacional de Educação recentemente fez um parecer sobre a condição docente, onde chama a atenção para esta questão, sobretudo, que é uma área do ensino vocacional ou profissional, até ao secundário, mas também no ensino superior, que tem sido descurado do ponto de vista da formação pedagógica. E estamos a falar de necessidades diferentes deste tipo de pessoas. Por outro lado, gostava de levantar uma área fundamental que é definida quer pelas empresas, quer por nós, que é as competências transversais ou chamadas soft skills. Nós participamos, o consórcio Maior Empregabilidade é um conjunto liderado pela Fórum Estudante, que tem várias instituições de ensino superior e que foi conduzido o ano passado um estudo a nível nacional que envolveu essas instituições, pela professora Diana Vieira e pela professora Ana Paula Marques. E aquilo que chega à conclusão, ponto número 1, genericamente, os empregadores dizem, os alunos também, que as instituições de ensino superior as preparam relativamente bem para o mercado de trabalho. Mas há trabalhos a fazer muito relevantes, por exemplo, ao nível do desenvolvimento das soft skills, que é algo que tradicionalmente não era trabalhado e ainda continua a não ser totalmente trabalhado, como a competência para resolver problemas, trabalho em equipa, criatividade, resiliência, e que nós estamos a perceber que é fundamental desenvolver atividades nesta área. Deixe-me dar 2 exemplos como é que nós estamos a tentar no Politécnico de Setúbal resolver essa questão. Nós criámos um instrumento que denominamos de passaporte para o emprego, um bocadinho também por analogia do passaporte para o empreendedorismo, mas que genericamente é um selo que se coloca no passaporte, mas o selo é apenas aquilo que é visível, é baseado num conjunto de atividades que desenvolvemos ao longo de um ano, em que os alunos podem assistir gratuitamente e voluntariamente, para desenvolver exatamente esse tipo de competências, que vão desde competências multiculturais, que são hoje em dia cada vez mais relevantes, passando por exemplo, dou-lhe uma questão, nós utilizamos o teatro para desenvolver, e temos um ator que colabora connosco, para desenvolver competências de como falar em público, de como ultrapassar situações de maior dificuldade, e, portanto, isto são utilizadas outras metodologias fundamentais. Apostamos também na criação de um portal de emprego, onde temos mais de 2 centenas de empresas, em parceria com a Universia, e onde temos milhares de candidatos que fazem. E temos uma feira de emprego que é feita anualmente, onde tem as empresas e recrutam. Portanto, há muitas, voltando à questão inicial, boas práticas que já estão a ser utilizadas e temos a noção clara, os estudos estão feitos, nós temos um sistema de tracking dos nossos diplomados, todos os anos fazemos um inquérito aos diplomados, e já o fazemos há 4 anos, e sabemos que o estágio é fundamental para a inserção no mercado de trabalho. Já foi mais... Ou seja, nós chegámos a ter nos primeiros anos 75% dos alunos ficavam na empresa onde estagiavam. Hoje em dia esse número reduziu para cerca de 40% a 45%, mas mesmo assim é um número extremamente significativo. Tem também que existir, isso é importante, uma mensagem para as empresas. As empresas têm que perceber que o estagiário pode ser uma fonte importante de aumento da competitividade. Isso significa que têm que ser envolvidos nas tarefas, que têm que participar, naturalmente, de acordo com as suas competências, como é óbvio, naquilo que são os processos de decisão, nos processos empresariais de uma forma genérica. E, portanto, é importante
importante esta parceria, portanto, esta confiança mútua, que é aquilo que está em causa. E aquilo que nós temos, talvez seja o mais positivo, é que com estas práticas ganhamos confiança com as empresas e as empresas ganham confiança nas instituições de ensino superior e é muito mais fácil desenvolver essas atividades em conjunto. Margarida, pegando um pouco nisto que o Pedro está a dizer, é mais fácil para alguém que acaba de sair da faculdade ou do Politécnico encontrar emprego depois de ter tido um estágio profissional também no meio do curso? Muito mais fácil. É sempre muito mais fácil. Além de que poderá estar mais bem preparado. Quando há, primeiro, a possibilidade que o Pedro falou de, no final daquele mesmo estágio, o formando, o aluno, ser contratado por aquela mesma empresa, aumenta exponencialmente, porque, de facto, há uma relação criada e quando digo ensino superior, isto acontece exatamente no âmbito da formação profissional. Nós temos taxas de empregabilidade de contratos de trabalho no final do estágio de 80%. Não é o cenário aqui em Portugal. As estatísticas dizem-nos que é 62%, o que eu até acho elevado, enfim. Mas é normal, em muitos países é normalíssimo aquela mesma empresa contratar o formando, sobretudo se o estágio é feito numa PME. Se é feito numa grande empresa, as empresas muitas vezes têm cotas e recebem estagiários, não quer dizer que fiquem com eles. Por exemplo, o ISQ tem uma taxa de 98% de contratação dos estagiários. E agora, voltando a esta questão, há muito pouco tempo foi publicado um estudo, eu por acaso teve um patrocínio da OCDE, mas eu acho que teve a Randstad também envolvida, que claramente, numa época de crise em que as empresas não contratam pouco, em Portugal e na Europa. E sabemos que, enfim, 91% são PMEs, nem sequer estão preparadas para fazer contratação, não estão preparadas, não têm staff para fazer contratação diretamente, e dessas 91% e essas empresas sabemos que mais de 1/3 do emprego existe nestas PMEs e, portanto, não têm preparação. As empresas, hoje em dia, a forma de contratar são duas. Contratar ou de ter os talentos à medida são duas. Uma é tentar reter talentos, ou seja, tentar motivar as pessoas internamente, muitas vezes não por dinheiro, branding, por, enfim, ações de medidas de conciliação da vida familiar, tentar reter os que cá estão e não os perder. E a outra é contratar através de estágios. Claramente, estes são as duas origens de garantia de que os talentos estes estágios, porque eles conhecem os alunos, conhecem os estagiários em estágios curriculares que podem durar desde 3 meses a 1 ano, a 2 anos. Portanto, há muitos países em que têm estes estágios. O que ouvimos aqui do Politécnico é, de facto, uma boa prática. Infelizmente, não é a realidade toda portuguesa, nem muito menos europeia. Mas, claramente, este é um dos pontos. É os estágios, e agora tocava no segundo ponto. Não basta estágios, e por isso é que falei no que se passa, nós partilhamos dos mesmos problemas que a Alemanha, que tem estágios há 300 anos. Portanto, a formação dual vem das empresas, é ao contrário, os centros de formação existiram depois. Portanto, eles têm uma cultura diferente da nossa. E o problema da Alemanha é muito similar ao nosso relativamente à qualificação de professores e de formadores e a controle e a gestão de qualidade dos estágios. É que não basta fazer estágio. Há que fazer todo este acompanhamento de coaching e nursing também. Portanto, é muito mais do que isto. E garantir que há níveis de motivação e de felicidade nos nossos formandos, nos nossos alunos, neste processo, portanto, que eles se sentem úteis, participam. Eu ontem recebi um estagiário, já lá está há 2 dias, na minha equipa, e ele achou estranhíssimo, é o segundo estágio que tem, estágio curricular. E ele achou estranhíssimo, para já, receber e-mails normais, tudo o que vem, ele receber e participar, estar a ir às equipas, está lá há 2 dias. Já tem desafios de mudança, de corte de gorduras, está a entrar nos processos Lean, portanto, isto é tudo. Ele está a achar estranhíssimo, porque teve num estágio 9 meses, que
em que puseram a tirar fotocópias, puseram, pronto, toda aquela atividade que ninguém quer fazer e que não traz, que é necessária, mas que não é desafiante, é posta nas mãos dos estagiários. E por isso é que a Comissão Europeia está agora a lançar guidelines e cada vez nós, EVB, nós, ISQ, Soldadura e Qualidade, nós somos Instituto da Qualidade e, portanto, temos que estar metidos nestas coisas. Estamos a apoiar e a alimentar e a criar indicadores, porque isto é absolutamente essencial. Acha que deveria haver uma maior parceria mesmo entre o próprio Estado, as empresas e as universidades e politécnicos? Sem dúvida. Eu vou-lhe dizer, e já tenho dito isso várias vezes, já tenho escrito em algumas entrevistas também de jornais, eu acho que, sobretudo, numa época em que existe crise, ou estamos todos juntos no mesmo barco e alinhados, ou não vale a pena e andamos a brincar aos casulos. Não basta ter uma boa prática num Politécnico ou no Instituto de Soldadura e Qualidade ou no Centro de Formação Profissional de Tomar. Nós temos que estar todos alinhados e haver aqui uma cultura. E para se criar cultura tem que se dar pequenos passos, criação de indicadores. Eu diria que faria aqui muito sentido o que falou no passaporte para a empregabilidade. Para o emprego, licença para o emprego. No passaporte para o emprego, há várias universidades e politécnicos na Alemanha que têm este sistema também, porque no fundo é valorizar, e agora falo do quinto objetivo da Comissão Europeia, aquela declaração de Riga que assinámos ano passado, é justamente isto, é valorizar os momentos de aprendizagem e tornar transparentes as skills. Não interessa se são aprendidas em contextos formais de sala, de centro de formação, são aprendidas no âmbito de projetos, portanto, o que chamamos workload, no âmbito de atividades pro bono, e isto tudo é valorizado, porque um jovem, quando entra numa entrevista, tem muito pouco de experiência profissional, não tem nenhuma, mas tem uma experiência de vida rica, que deve ser valorizada. E as universidades, excelente, têm essa, e todos os centros de formação, que têm esse know-how, deviam ajudá-los, e ter isso como prática, ajudá-los a valorizar as competências que eles têm e que não sabem sequer fazer essa reflexão e nem sabem como mostrar e como mostrar aos empregadores. E isso é muito interessante. Pedro, falou há pouco da procura, por exemplo, de enfermeiros por parte dos estrangeiros, de enfermeiros portugueses. Muitos dos jovens falam em que trabalho temporário e precário em Portugal e procuram muitas vezes sair de Portugal e procurar novos mercados. Nota isso também? Notamos. É um problema, claro, que existe. É um problema, mas também eu gostava de encará-lo como uma oportunidade. E vou ser explícito nesta questão. Oportunidade para os próprios, claro, mas como é para óbvio, exatamente. o país, e, portanto, acaba por ser uma perca de sobretudo talentos. na questão, quer na medicina, quer na enfermagem, ou noutros cursos mais longos, há um investimento, públicos, naturalmente, há um investimento muito significativo do Estado na formação. É uma formação, como compreende, quando um enfermeiro passa 50% do tempo em contexto real de trabalho, é um curso muito mais caro. É um curso que exige muito mais recursos docentes, porque tem que fazer esse acompanhamento de estágio. Porque, naturalmente, nós temos enfermeiros que passam o dia inteiro no local de estágio a acompanhar, porque isto tem que ser, como é óbvio, estamos num processo de aprendizagem, tem que ser garantido um conjunto de normas, quer de qualidade, quer éticas, que são fundamentais. E, desse ponto de vista, há uma questão clara que, fruto da situação económica que nós vivemos, quer com a falta de contratação, que está supostamente a ser recuperada com mais pessoas, mas que é óbvio que, tendo uma competência fundamental e tendo um diploma de ensino superior, e havendo procura, e sobretudo por profissionais qualificados, é natural que o fizeram. Mas eu diria uma outra questão. Nós, nos últimos anos, estamos a formar jovens, genericamente, onde a internacionalização é fundamental. Portanto, não podemos apenas querer que as pessoas fiquem no país. Portanto, não é fácil, eu diria, de conciliar estas duas lógicas, mas se nós desenvolvemos competências de línguas estrangeiras, de relacionamento intercultural, quer nos próprios campos das instituições universitárias, quer politécnicas, é normal que os estudantes procurem o mercado. Há exemplos muito claros. Quem faz Erasmus tem uma probabilidade muito maior de arranjar emprego
do que quem não faz Erasmus. Tem a ver com o desenvolvimento de competências e de skills transversais, soft skills. Por outro lado, muitos alunos fazem Erasmus e fazem estágio em empresas no estrangeiro. É natural que, utilizando a mesma lógica, fiquem a trabalhar no estrangeiro. Agora, há aqui uma questão muito clara do ponto de vista de utilização de recursos públicos que deve ser discutida, porque nós estamos, como é óbvio, a fazer investimentos avultadíssimos, com uma qualidade de formação muito grande. Isso revela bem a qualidade do sistema de ensino superior em Portugal. E nós temos, por exemplo, vários enfermeiros que assumem, ao passado 3 ou 4 meses, posições de chefia em Inglaterra ou na Suíça. Porque ao fim de 4 anos têm essas competências que outros não têm, mas temos uma outra questão. Nós temos muitas pessoas noutras áreas a trabalhar nas áreas das engenharias, da informática, que muitas vezes, porque trabalham em empresas multinacionais, depois seguem carreiras também de expatriados e multinacionais. E esta é a questão fundamental. Retomando a questão da parceria com o Estado, é fulcral. Nós, os politécnicos e as universidades, participaram recentemente num projeto com o IFP de reconversão de licenciados, sobretudo para áreas mais de competências digitais. Foi feito um trabalho com as empresas, de identificação das necessidades fundamentais, com cursos de 6 meses, em 3 meses de formação teórica e 3 meses de estágio, e foi extremamente relevante ir junto de pequenas e médias empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, e ver a necessidade que essas empresas têm de recrutar essas pessoas. E como é óbvio, quando a empresa tem uma noção clara do valor do estagiário e do potencial que eles têm, nós temos exemplos muito claros de que cerca de metade das pessoas ficaram a trabalhar nessas empresas. Porque tinham necessidades, porque era a área que estavam a desenvolver em termos de negócio, de marketing digital e de competências digitais que são cruciais e são importantes. E gostava de enfatizar também uma outra área que é a questão da criação de laboratórios colaborativos em termos de aprendizagem. A criação de um conjunto de áreas que têm as instituições de ensino superior, que têm as empresas, onde nós podemos utilizar um ambiente simulado para, naturalmente, desenvolver essas competências. Nós desenvolvemos em Setúbal um laboratório de logística recentemente, que tentamos recriar as diferentes operações logísticas e vamos inaugurar em setembro com uma tecnológica portuguesa o mesmo modelo, porque percebemos que podemos formar pessoas e estamos a contribuir para a empregabilidade dessas mesmas pessoas. Pedro, estamos mesmo a terminar e eu pedia só à Margarida, numa frase, que lhe desse um conselho a um jovem que está neste momento à procura de emprego. Eu acho que é importante acreditar. Primeiro, acreditar que consegue ter um emprego e aprenda a valorizar o que sabe fazer e o que já fez. Eu diria ainda mais que se calhar vale a pena se vir que aquela área de facto é difícil em termos de empregabilidade, porque há áreas que não têm empregabilidade, se calhar vale a pena apostar também, e falou nisto, em cursos que têm acesso à certificação internacional. Cada vez mais, embora isto não é fora, claro, é que as empresas portuguesas estão em cadeias internacionais e cada vez mais exigem certificações ou qualificações internacionais para se trabalhar em Portugal. E é uma forma, é uma grande mais-valia para um estudante ter esta certificação. Não interessa se é em segurança, robótica, domótica, eletricidade, aeronáutica, enfim. Interessa que a tenha, não é? Soldadura, interessa que a tenha. E go ahead. Obrigada, Margarida. Obrigada, Pedro, por este retrato do desemprego jovem que fizeram aqui para o Económico TV. Este programa chegou ao fim. Obrigado por ter estado connosco. O Acerto de Contas regressa na próxima semana. Fique bem.